Olá, tudo bom? Estamos aqui iniciando mais uma live nesta manhã de quarta-feira. Agora são 6h52 e eu estou iniciando aqui mais essa live. E essa primeira parte, é óbvio, ela sempre é dedicada para você, né, que está aí assistindo a nossa reprise dessa live, tá? E eu já quero te convidar a já ficar atento aí, que nós vamos falar hoje aqui sobre mudança. É isso aí, você tem vivido mudanças na sua vida, você tem vivido ou tem desejado, né, mudanças para você? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto que é muito importante, né? E por que temos dificuldades de mudar? Por que temos dificuldades de fazer aquilo que desejamos, alcançar a mudança que desejamos? Qual é essa dificuldade que existe para nós, né? Mudar é sempre bom quando temos necessidades, né? Quando você precisa mudar. Mas quando falamos sobre mudança em nossas vidas, e eu trabalho com isso, né? Eu sou mentor de desenvolvimento pessoal, então a maioria das pessoas que chegam para a minha mentoria é porque entenderam que precisam de uma mudança, que precisam de alguma transformação em suas vidas pessoais e não têm conseguido. Então, a mentoria, ela serve para isso. A mentoria, ela serve para trazer essa... Não é uma facilidade, mas a mentoria é mais uma ferramenta para os mentorados conseguirem alcançar essa mudança, né? Então, por que é difícil termos essa mudança? E hoje eu quero falar sobre isso porque ontem, conversando com um mentorado meu, ele quase que desiste, né, de permanecer dentro da mentoria por conta da dificuldade de prosseguir, de conseguir cumprir com aquilo que ele quer, cumprir com aquilo que ele quer alcançar para a vida dele. Essa é a grande dificuldade dele. Então ele falou: Jorge, cara, eu não estou querendo mais fazer porque está difícil. Tudo que eu faço parece que dá errado, tem coisas contra mim, parece que tem alguma coisa conspirando contra a minha vida, porque toda vez que eu tento avançar, acontece alguma coisa que me impede de conseguir permanecer na direção do meu avanço. E aí eu falei aquela velha frase para ele, que já parece até frase de para-choque de caminhão, que é: antes de melhorar, piora. Não, antes de melhorar, sempre vai piorar. Antes de melhorar, sempre vai ficar difícil para você alcançar aquilo que você quer. Porque é normal isso. Quando nós queremos mudar, nós vamos mexer em um sistema ou em um ecossistema dentro da nossa vida que já está todo estruturado. Seja uma estrutura boa ou seja uma estrutura ruim, mas já está estruturado. Já está tudo ali pronto, já está tudo no seu lugar. Talvez não esteja no devido lugar, mas já está pronto. São pilares que já estão prontos dentro da nossa vida. Então, quando você ou eu decidimos ir em direção a uma mudança em nossas vidas, nós vamos mexer nesses pilares. Nós vamos tirar essas bases, que são bases que às vezes estão bem fortes, ou seja, estão bem alicerçadas. Nós precisamos modificar isso. Então, gera uma certa bagunça de início, uma certa piora de início, porque você está tirando alicerces. E ao mesmo tempo você está construindo outra base, outro fundamento para edificar um novo prédio na sua vida. Então, quando eu e você tentamos trazer mudanças para nossas vidas, por melhor que sejam essas mudanças que você queira fazer na sua vida, ela vai ser difícil, ela vai ser um pouco complicada de se alcançar. E hoje eu quero falar com você sobre 4 aspectos da mudança, porque que algumas pessoas não conseguem mudar. Mas antes disso, deixa eu só convidar mais algumas pessoas aqui. Eu estou vendo aqui que a Liliane já está aqui. Bom dia, Liliane. A Cristina também já está aqui. Bom dia, Cristina, seja bem-vinda. Tá? Mas deixa eu só enviar para algumas pessoas aqui o convite dessa live, tá bom? Você já fica atento aí que nós vamos continuar falando sobre este importante assunto.
Então vamos lá. Toda vez que nós falamos sobre mudança, além dessa dificuldade de se mudar, além dessa dificuldade de alcançar a mudança por estar mexendo em estruturas dentro da nossa própria vida, estruturas que já estão prontas, estruturas que já estão bem, às vezes, fundamentadas, né? Nós precisamos ter uma boa motivação e ninguém muda ninguém. Ponha isso na sua mente. Nenhuma pessoa tem a capacidade de mudar outra pessoa, seja para o bem ou seja para o mal. Ninguém muda porque o outro quis que ela mudasse. Nós só conseguimos ter algum tipo de mudança relevante em nossas vidas a partir do momento que decidimos mudar. Eu posso falar sobre as coisas com você, eu posso te direcionar sobre mudança, eu posso falar sobre os aspectos da mudança que vão acontecer na sua vida se você tomar tal tipo de atitude ou tal tipo de caminho, mas somente você é capaz de aceitar essa mudança e fazer essa mudança. Então, primeiro passo, para uma pessoa mudar, ela precisa querer, ela precisa desejar, ela precisa ela própria buscar mudanças. Por que nós temos tantas discussões em relacionamentos conjugais? É porque muitas vezes o homem quer mudar a mulher ou a mulher quer mudar o homem através de palavras, através de forçar a pessoa a falar, não, você tem que mudar, você tem que ter essa transformação. E isso não funciona, porque quanto mais impulsionamos a pessoa em uma direção que ela não quer ir, mais ela vai forçar a vir contra aquela direção. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter um conflito ali de interesses. Eu quero que você mude e você não quer mudar. Então é um cabo de força, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro lado, o que gera tantas discussões às vezes por mudança dentro dos relacionamentos. E isso não só no relacionamento de marido e mulher, entre amigos, entre pessoas que se conhecem, entre pais e filhos. E eu tenho uma boa experiência em relação a isso, porque eu sempre fui uma pessoa que quer com desejo de crescimento, né? De mudar, de ter mais crescimento na minha vida e sempre buscando melhoras. E eu entender que isso é o melhor, e muitas vezes eu já tentei impor isso sobre a minha esposa, já tentei impor isso sobre a vida dos meus filhos, através do seguinte: você tem que fazer porque isso é a posição correta, esse é o posicionamento correto, você tem que fazer isso. E não conseguimos mudar ninguém dessa forma. Então eu tive muitos atritos com os meus filhos e com a minha esposa por conta desse posicionamento meu, até que eu entendi que eu preciso influenciá-lo de forma a mostrar os benefícios da mudança, de forma a mostrar o quanto é importante, o quanto a vida deles irá mudar a partir do momento em que eles tomarem tal tipo de atitude, tal tipo de direção para a mudança. Só assim eu consegui viver dias em que não só eles mudaram, como eu mesmo também tive mudanças em minha vida. Então a dificuldade de mudar parte primeiramente disso. Você tem que ter o desejo de mudar. Você não pode simplesmente falar bem assim: eu vou mudar porque fulano de tal quer que eu mude. Eu vou mudar porque o meu marido quer que eu mude, a minha esposa quer que eu mude. Não, você precisa entender que a mudança, ela é necessária e benéfica para você. Se você não tiver esse tipo de entendimento de que é você que precisa ter esse desejo de mudança, se você não compreender, é como se você estivesse andando no escuro. Você vai bater em objetos, vai bater a cara na parede, enfim, você vai tropeçar, pode cair em um buraco, você vai errar o caminho. Por quê? Porque você está indo em uma direção que você não consegue enxergar. Você não está enxergando que aquilo dali é o melhor para a sua vida ou que aquilo dali vai ser bom para a sua vida. Você simplesmente está indo em uma direção que te mandaram ir.
E você não quer, então você não enxerga isso. Agora, quando você entende que essa mudança, esse tipo de mudança que você está buscando, ela vai te levar em uma determinada direção, isso te motiva a continuar caminhando. E essa é a grande diferença. Quando você sabe para onde você está indo, quando você vê um propósito naquilo que você está fazendo, você consegue ir em direção à sua mudança com muito mais facilidade. Quando você entende, a pessoa vira para você e fala bem assim: olha, você precisa ler mais para você ter mais conhecimento, para você ser uma pessoa mais culta, ou enfim, para você conseguir um emprego melhor. Se você não entende que a leitura ela vai transformar o seu conhecimento, eu posso te dar os melhores livros e os livros mais fáceis de serem lidos que você não irá ler enquanto você não entender que a leitura, o estudo, ele é o melhor caminho para a sua vida. E isso vai se aplicar em qualquer área. Se você não tiver essa compreensão de que essa mudança ela é benéfica para a sua vida, não importa o quanto o mais persuasivo dos mentores e coaches e líderes virar para você e falar: tenha tal atitude. Você não entendeu que essa atitude é boa para você? Você pode até tentar, mas você não vai conseguir porque você não tem a motivação certa. Outro aspecto de dificuldade para as pessoas que querem ter mudanças em sua vida, ou seja, querem conseguir alcançar um novo nível em suas vidas, né? E eu falo muito disso na jornada da vida acima da média, que é o seguinte: às vezes a pessoa ela vislumbra um lugar onde ela quer chegar e é um lugar muito bom e é um lugar maravilhoso onde ela quer estar, mas ela precisa de ter um crescimento muito grande para estar lá. Então ela acredita que ela sai daqui do ponto A e chega ao ponto B no estalar de dedos, e isso não acontece. Então outro aspecto da mudança que dificulta as pessoas terem a mudança necessária é querer abraçar mais do que podem alcançar, é querer abraçar o mundo, né? É aquela famosa frase que é abraçar o mundo, sendo que os seus braços são pequenos. E realmente no início a gente abraça o mundo com braços pequenos, só que a gente tem que entender que a gente não tem condições ainda de estar naquele lugar onde queremos estar. Presta sua atenção, você quer ser uma pessoa, você está trabalhando o seu lado financeiro, profissional, e você quer se tornar um profissional que ganha mais. Óbvio, desejo natural e bom para o ser humano querer ganhar mais, querer ter mais dinheiro para dar melhores condições para a própria vida, para a vida da sua família e para ajudar as pessoas. Então, o que você faz? Você já quer sair daquele ponto onde você está de conhecimento e dar um salto lá para quando você já vai estar milionário, que é para onde você está querendo caminhar. Só que não tem como eu pegar você aqui agora e te colocar naquela outra vida. Você não tem capacidade para suportar as pressões. Você não tem capacidade para administrar o que você quer alcançar. Então, se torna algo quase que impossível de se conseguir. E quando as pessoas tentam fazer mais do que elas têm capacidade de fazer, elas tendem a falhar constantemente. E constantes falhas desanimam as pessoas de alcançar os seus objetivos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui muito interessante. A pessoa que não tem o hábito de leitura. E a pessoa quer ler, ela quer começar a ler. Não, eu vou começar a ler porque ler é bom, então eu quero ler 50 livros por ano. A pessoa ainda não lê um livro por ano, mas ela entendeu que a leitura é o melhor caminho para a vida dela. Então o que ela faz? Eu quero ler 50 livros por ano, eu vou começar isso a partir desse mês. Então esse ano eu vou ler, em 12 meses eu vou ler 50 livros. Ela não tem um hábito da leitura, ela não tem o hábito de sentar, ler e prosseguir. É quase que impossível que ela tenha nesse primeiro ano esse resultado que ela quer, porque ela ainda não está treinada, ela ainda não passou pelo processo de ler um livro, 2 livros, 3 livros, até chegar à capacidade de ler 50 livros. Eu tive um mentor que ele lia 60 a 70 livros por ano, e quando ele me falou isso, eu falei, eu quero fazer isso. Ele falou bem assim, ótimo, comece lendo 12 livros por ano, dá para ser? Eu falei, não, eu vou ler 60 livros por ano, vou ler isso aí. Ele falou, faz o seguinte, coloca o propósito de ler 12, ou seja, você vai ler um livro
por mês, tá bom? Depois disso você vai aumentando. Se você conseguir ler mais de um livro por mês, top, você vai avançando, mas não coloque o alvo ainda de ler os 60 livros que você quer ler. E eu falei bem assim, não, eu vou conseguir. Ele, não, você vai colocar o propósito de ler um livro por ano. E a melhor coisa que eu já consegui ler em um ano foram 27 ou 28 livros, se eu não me engano, que eu li em um ano. Até hoje eu não consegui ler os 60 livros em um ano. Porque é um processo que a gente tem que passar. Ele já tinha um hábito. E às vezes eu querer fazer isso, eu querer chegar em um lugar de uma hora para outra, atrapalha o processo de mudança. Não tem como eu pegar o Jorge que eu sou hoje e colocar lá no lugar onde eu quero chegar. No Jorge que eu quero ser lá no meu futuro. Não tem como eu fazer isso. Se eu quiser fazer isso de uma hora para outra, eu vou querer abraçar mais do que eu tenho capacidade de abraçar. E isso vai me atrapalhar. E isso atrapalha muitas pessoas, porque elas querem já serem uma pessoa de alto nível, chegar no objetivo da noite para o dia. E quando elas veem que não conseguem fazer isso, elas preferem desistir. Porque ela vem outras pessoas que já chegaram lá e ela pensa assim, poxa, se elas chegaram, por que eu não posso chegar? Bom, você pode chegar também, mas tem um processo, e às vezes nós não queremos viver esse processo, queremos logo ser capazes de fazer algo que não temos condições de fazer. É como se você fosse para a academia e no seu primeiro dia de academia você querer pegar 100 quilos no supino e você ainda não consegue pegar 10 quilos no supino. Você vai se lesionar, você vai se machucar e vai desistir, vai ficar difícil o seu processo. Então, querer fazer mais do que tem capacidade de fazer é um dos impedimentos para as pessoas conseguirem mudança. Outra coisa é negligenciar o conhecimento necessário. Qual que é a dificuldade de algumas pessoas soberbas quando tentam ter algum tipo de mudança? É ela achar que já sabe o suficiente. Então, ela não precisa de ter novos conhecimentos. Não precisa aprender com outras pessoas que já sabem aquilo que ela quer. Todo o processo de mudança, nós precisamos olhar para quem já chegou onde queremos chegar. Todo o processo de mudança, nós precisamos olhar para quem já está naquele lugar onde nós queremos estar e começar a modelar aquilo que aquela pessoa já faz. Aprender com as suas palavras, aprender com o que ela sabe ensinar e assim trazermos esse conhecimento para a nossa vida. Ou seja, não podemos negligenciar o conhecimento necessário, não achar que eu já sei o suficiente. Eu participo de mentorias e de masterclasses onde nós temos mentores que já estão em um nível muito alto, já estão lá num patamar de reconhecimento internacional. E esses mesmos mentores, esses mesmos líderes, eles não param de aprender. Eles têm mentores que mentoriam eles, que estão mentoreando eles. Aí eu falo bem assim, caramba, se esse cara que já está lá onde eu quero chegar, que já tem o conhecimento que eu quero ter, se ele mesmo já está, não para de ter uma mentoria, por que eu, que ainda estou aqui embaixo, vou parar de buscar conhecimento com quem tem conhecimento para me ensinar? Entende? É você virar para você mesmo e falar assim, você já sabe o necessário, você só precisa fazer. Cara, mentira. Isso é uma mentira. Busque conhecimento das pessoas que têm conhecimento para passar para você. Esteja sempre com uma atitude de aprendiz. Eu sempre quero estar com uma atitude de aprendiz. Sempre aprender coisas novas. Porque se eu achar que eu já tenho todo o conhecimento para a mudança da minha vida, para alcançar os meus objetivos, eu vou falhar. Porque essa soberba vai me atrapalhar de aprender coisas novas. Vai me atrapalhar de aprender coisas novas. Daí a nossa colega Renata Rocco, que chegou aqui agora, a Renata ela é fotógrafa. Então, a Renata, se ela virar e falar bem assim, olha, eu já conheço todas as formas de bater uma foto, eu já conheço todos os enquadramentos, ângulo, questão de luz e tal, cor, eu não preciso aprender mais nada. Ela não vai conseguir evoluir, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir ter a mudança que ela quer. Porque ela entende que ela já tem tudo para isso. Então, se ela parar e falar assim, não, eu preciso aprender com quem já tem mais experiência do que eu, então ela vai ler, ela vai assistir aula, ela vai ouvir, ela vai fazer teste do que aquela pessoa ensina para ela, para que as fotos dela cada vez mais fiquem melhores.
Isso é uma atitude de aprendiz, ou seja, nós sempre temos que ter essa atitude de aprendiz. Ter a mudança em nossas vidas significa ter a postura de aprendiz. Eu tenho que estar aprendendo. Aí, ó, a Renata falou aqui, ó, fiz mais um curso segunda-feira, em constante aprendizado. Mais um curso de fotografia. Olha só, ela já trabalha. Se você ver a fotinha da Renata aí, tá? A Renata ela é uma fotógrafa profissional, mas ela está procurando aperfeiçoar. Ou seja, algumas pessoas vão ter dificuldade de mudança na sua vida porque negligenciam exatamente isso, a necessidade de aprender, de ter novos conhecimentos em sua vida. Então, você quer mudança? Você quer chegar em algum nível na sua vida que você não chegou ainda? Aprenda com quem já sabe. Tenha uma postura de aprendiz, tá bom? Terceiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui, ou melhor, já é o quarto ponto. Nos falta comprometimento. Presta atenção, se eu quero mudança para a minha vida, se eu quero alcançar algo para mim, eu não tenho que esperar que a minha esposa se comprometa por mim. Eu não tenho que esperar que meus filhos se comprometam por mim. Eu não tenho que esperar que meus amigos se comprometam por mim. Quem tem que se comprometer com a minha mudança sou eu. Quem tem que se comprometer com o que eu quero para a minha vida sou eu. Olha só que interessante é isso. O compromisso com a mudança na minha vida tem que ser meu, não tem que ser da outra pessoa. Quantas vezes eu já negligenciei a minha dieta, né? Eu querer ganhar músculo, perder gordura, e eu culpava muito a minha esposa ou a minha filha, a Ana Clara. Por quê? Porque elas gostam de fazer coisas gostosas e gostam que eu coma essas coisas gostosas que elas fazem, né? Então, quando fazia, eu ia lá e comia e falava, pô, você também não me ajuda, né? Eu quero emagrecer, eu quero perder peso, eu quero ganhar massa e tal, e você está fazendo coisas aí que me fazem engordar, sou muito calórica, me fazem mal. Eu entendi que é o seguinte, quem tem que ter compromisso com a minha alimentação sou eu, não é minha filha e não é minha esposa. Elas podem me ajudar, mas se elas não quiserem entrar na dieta junto comigo, não ter a mesma alimentação que eu tenho, isso é problema delas. O meu problema comigo é eu escolher o que eu quero me alimentar. E eu gosto, né, Ricardo, de comer, eu gosto mesmo. Comer é bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. E então eu tenho que me comprometer. Eu tenho que entender o seguinte, peraí, a mudança disso daí é para minha vida. Eu quero alcançar algo para mim. Então quem tem que fazer essa dieta, quem tem que se comprometer com essa alimentação, sou eu. Hoje, por exemplo, a minha filha vai fazer o almoço e ela já chegou agora, pai, vou fazer tal coisa. Eu falei, filha, hoje você não vai fazer isso daí porque eu vou me alimentar de tal forma. Hoje eu vou comer isso e isso. Ela, mas por quê? Eu falei, porque eu preciso comer isso. Então ela, tudo bem, pai, então vou fazer outra coisa para mim, para o Felipe, e você se vira com a sua alimentação. Eu falei, top. Ou seja, é o meu posicionamento. Agora, se chegar de noite e eu tô com o propósito de fazer o meu jejum intermitente, minha última alimentação tem que ser às 8 horas da noite. Quando chegar 9 horas, a Érica pediu uma pizza. Eu como se eu quiser. Eu como 2, 3, 4, 5 pedaços se eu quiser. Não é porque ela pediu a pizza que eu tenho que comer. Eu como porque eu quero comer. Mas se eu quero ter uma mudança no meu corpo, no meu visual, alcançar esse processo, né, esse objetivo que eu tenho para minha vida, quem tem que se comprometer com isso sou eu, não é ela. Ah, mas ela comprou pizza, você vai sentir o cheiro de pizza. Mas vai comer se você quiser, se você tiver disciplina, você não come. Então, se eu como, a irresponsabilidade é minha, porque o processo de mudança é meu. Então, quem tem que ter comprometimento sou eu. Então, assim na sua vida, se você quer ter mudança, se você quer alcançar algum objetivo para você, você que tem que se comprometer com o seu objetivo. Você que tem que se comprometer com a sua mudança. Não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu pai, não é sua mãe, não são seus filhos, não são seus amigos. Não são eles que têm que se comprometer com a mudança. Quem tem que se comprometer com a mudança é você. Entende isso? Então, quer ter mudança na sua vida? Se comprometa com essa mudança. Muitas pessoas não conseguem alcançar a mudança por falta de comprometimento, por falta de falar o seguinte, eu vou começar isso e eu vou até o final. Eu vou começar isso e eu vou até o fim. É minha vontade de mudar, é o meu desejo, é o meu processo, é a minha vida, é o meu objetivo, não é o objetivo do outro, é o meu sonho, não é o sonho do outro. Então eu vou permanecer dentro disso que eu quero, comprometido. Entende?
Isso é muito importante. Por fim, não saber lidar com recaídas. E agora eu vou citar um cara aqui, que na Bíblia, né, eu sempre gosto de citar a Bíblia, que é o Pedro. O apóstolo Pedro, que foi o discípulo Pedro, que era o pescador. Que era um cara de comportamento muito sanguíneo. Pedro gostava de resolver os problemas dele tudo no pau, velho. Partiu para cima de Pedro, ele tava pronto pro fight, entendeu? Tava pronto pro fight. Pedro era um cara muito explosivo, muito de atitude, muito sanguíneo. Se tocasse nele, tirasse ele do eixo dele, ele queria avançar. E se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Pedro era um cara para frente, falava mesmo, tomava atitude mesmo, cortou a orelha de Malco lá quando Jesus foi preso. Enfim, Pedro era um cara de muitas atitudes erradas. Só que Pedro, quando encontra Jesus, Pedro ele quer viver uma transformação na vida dele. Pedro foi chamado por Jesus enquanto estava pescando, ele entendeu que ele precisava daquela mudança. A Bíblia diz que, largando as suas redes, ele seguiu a Jesus quando Jesus o chamou. Olha, Pedro estava pescando, não pegou nada de forma alguma a noite toda. Jesus vira e fala para ele, faz o seguinte, vamos lá de novo passar essa rede? Vamos ver o que vai dar. Passa a rede, pega aquele monte de peixe, os outros barcos pesqueiros estavam ali ajudando a puxar aquela rede cheia de peixe. Pedro vê aquilo dali e fala, caramba, rapaz, esse daí tem algo diferente para trazer para a minha vida, vou seguir. Então Pedro vai e começa a seguir a Jesus. Só que nesse percurso de mudança na vida de Pedro, que Pedro estava aprendendo com Jesus, nós vamos ver que Pedro, ele está com dificuldade de transformação. Ele quer aquilo para a vida dele, mas ele não consegue. Primeiro, Pedro tem uma atitude maravilhosa com Jesus. Vira para ele e fala assim, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus fala, Pedro, que maravilha, quem te revelou isso foi o Espírito Santo, não foi homem, não foi carne, não foi sangue, foi o Espírito Santo. Aí de repente agora, no mesmo capítulo ali, logo em seguida, você vê Pedro, quando Jesus fala que vai ser entregue aos filhos dos homens, vai ser crucificado, vai morrer e tal. Pedro vira e fala assim, você não vai não, você está doido. De forma alguma, nós não vamos deixar isso acontecer não. O cara que tinha sido inspirado pelo Espírito Santo tem uma recaída agora, Jesus fala com ele bem assim, para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus e sim das coisas do homem. Olha só, Pedro é o cara que havia sido falado, que foi usado pelo Espírito Santo, e agora ele tem uma recaída, e Jesus fala, vem para trás de mim. Filho das trevas, filho do mal, Satanás, enfim, atribui a atitude de Pedro à atitude das trevas. Pedro teve uma recaída. Pedro desiste de estar com Jesus por conta disso? Não. Pedro continua firme. Não, tá bom, errei, vamos embora. Jesus está preso diante ali do Sinédrio, sendo investigado, né, interrogado ali. Pedro está lá esperando, vem uma mulher e fala, você é um deles, a sua fala te condena. Você está doida, mulher? Nem conheço esse cara aí, eu estou aqui porque eu estou passando por aqui. Negou Jesus 3 vezes. 3 vezes negou Jesus. E Pedro fez o quê? Saiu chorando, amargurado. Muitos falam que ali foi o momento em que Pedro realmente teve uma conversão. Ou seja, Pedro passou cerca de 3 anos com Jesus e não se converteu até aquele momento. Ou seja, ele teve várias recaídas. Só que Pedro não desiste. Nós vamos ver, se eu não me engano, no final do Evangelho de João, onde Jesus encontra com Pedro e fala bem assim, Pedro, vem cá. Você me ama, Pedro? Ele fala, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo, você me ama, Pedro? E Pedro, Senhor, constrangido, eu te amo. Na 3ª vez que Jesus pergunta, Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro já tinha caído e tinha recaídas, então imagina só, quem entregaria a liderança de uma igreja na mão de um homem como ele? Que teve tantas recaídas, que deu lugar ao diabo, que cortou a orelha de Malco, que negou Jesus 3 vezes. Pedro teve essas recaídas, mas ele estava no processo de mudança. Ele não desistiu de ter a sua mudança. Então Jesus olha para ele e fala assim, então você vai fazer o seguinte, você vai apacentar as minhas ovelhas. O próprio Jesus entrega nas mãos de Pedro a igreja, as ovelhas, para que Pedro faça uma boa liderança
um homem que negou a Jesus, um homem que teve recaídas. Só que nas suas recaídas, no seu processo de crescimento, você não tem que entender o seguinte: você vai falhar. Você vai errar, você vai deixar de fazer a coisa certa em alguns momentos. Não porque você queira fazer a coisa errada, mas por conta da fraqueza humana ou da fraqueza estrutural, que você ainda não tem ainda força para conseguir fazer aquilo que você quer. Só que você precisa entender o seguinte: você não pode desistir da sua mudança. Mudar é difícil, mas não é impossível. Então, talvez você fale bem assim para mim agora: poxa, Jorge, mas você não sabe o quanto de coisas erradas eu já fiz, o quanto é difícil mudar. Deixa eu te dizer, como mentor e como um posicionamento, como Jesus ali naquele momento. Quando Jesus olhou para Pedro e falou para Pedro apacentar as ovelhas, independente das quedas que Pedro havia tido, das falhas que Pedro havia cometido, Jesus estava entendendo que lá na frente, com essa mudança que Pedro teria, ele seria um ótimo líder. Então, quando eu trato com os meus mentorados, que eu falo, faça de tal forma, e o mentorado fala, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu falo, permaneça, é porque eu sei que lá na frente vai valer a pena. E eu já tive várias e várias experiências dessa com mentorados, que eu falo, faça de tal forma, ele ter dificuldade de fazer, permanecer firme, independente das falhas que teve, e conseguir. No processo de crescimento da sua vida, no processo de mudança na sua vida, é certo que haverão falhas. É certo que haverão dificuldades onde você vai se ver em uma posição onde você não tem condições de conseguir ter essa transformação. No entanto, o que vai mudar a realidade ou o quadro da sua vida não é simplesmente o fato de você encarar a dificuldade, mas é o fato de você entender o seguinte: mesmo na minha falha, eu posso ter crescimento. Mesmo na minha falha, eu posso ter dificuldade de crescer, mas eu vou crescer. Então, não pare de avançar, mesmo que você tenha dificuldade de avançar. Mesmo que você tenha falhado em algum momento. Olha só o que aconteceu com Pedro. Pedro falhou, mas ele permaneceu. Então, permaneça. Vão haver falhas na sua caminhada? Vão, é certo. Só que não podem haver, você não pode deixar que essas falhas criem bloqueios na sua vida para que você tenha crescimento. E eu estou falando isso agora porque a Maria acabou de entrar aqui agora. A Maria Viana, ela é uma mentora, uma coach de desenvolvimento pessoal, e ela fala muito sobre bloqueios emocionais. Então você não pode deixar que essa falha que você cometeu bloqueie você de você continuar avançando, de você continuar indo em direção àquilo que você quer. Isso não pode acontecer. Você tem que entender o seguinte: falhar acontece. E eu vou falhar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, de repente eu vou falhar. 5 vezes eu vou errar. Só que eu não posso desistir. Eu não posso desistir da minha mudança. Se eu quero essa mudança, se eu quero alcançar isso para a minha vida, eu não posso desistir. Independente das minhas falhas, eu vou permanecer firme. Então, dentro de tudo isso que eu falei com vocês hoje sobre o processo de mudança, que é difícil, mas não é impossível, aplique isso à sua vida. Coloque isso em prática em sua vida, entende? Deseja mudança. Não queira fazer mais do que você tem a capacidade de fazer. Faça aquilo que você tem capacidade de fazer. Entende? Vá no seu limite, mas querer ir além do que você tem capacidade de fazer significa que você não consegue fazer aquilo, então você pode desistir pela dificuldade. Então, faça aonde você tem capacidade. Se seu braço abraça uma parte, abrace somente isso que o seu braço te dá condições de fazer. Não negligencie conhecimento, ou seja, aprender com quem já sabe. Tenha sempre uma postura de aprendiz. Falta de comprometimento, não tenha isso. Se comprometa com o seu processo de crescimento. É o mais importante de tudo. Depois de querer mudar, é se comprometer com esse processo de crescimento. E por fim, aprenda que quedas e falhas ocorrerão. Só que isso não é o fim, tá bom? Então, fica aqui para você mais essa live de hoje. Se comprometa com sua transformação, vá em busca. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja muito grande que você queira alcançar para a sua vida, não pare, tá bom? E eu já te convido a conhecer a jornada da vida acima da média, tá? No link da minha bio
Tem o link da página da jornada para você conhecer a jornada. É um processo de transformação para a sua vida, que eu tenho certeza vai te levar a viver uma vida acima da média. Conheça a jornada, é um treinamento que vai treinar o seu desenvolvimento pessoal, a gestão do seu tempo, o seu foco, a sua disciplina, a gestão das suas emoções, que vai treinar o seu mindset, vai fazer com que você tenha postura frente a tudo aquilo que você quer para a sua vida e possa alcançar. Ou seja, ter uma transformação de ter uma vida sendo vivida acima da média. Então, conheça a jornada, vale muito a pena, tá bom? Uma ótima quarta-feira para todos que assistiram até agora. Um forte abraço para todos, um beijo, fiquem com Deus.